Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 26 de dezembro, agora na Espanha, 11 horas e 23 minutos, no Brasil, 7h23 da manhã. Gente, a BTC rejeitou o transpasse da VWAP mensal e agora é muitíssimo provável que isso aqui esteja redundando numa grande cunha triangularizada que provavelmente vai explodir para cima, porque todos os outros time frames dão conta de que vem uma pernada ascendente. Aqui no diário, a gente rejeitou o desenho de um corpo real para cima da mediana do canal de Keltner. Vou até despoluir aqui para os senhores verem exatamente o que eu estou falando. Aqui no diário, houve uma clara rejeição de transpasse de baixo para cima contra a mediana do canal de Keltner, mas é muito provável que depois de ter testado uma, duas, três vezes, a quarta vez não deve falhar. Muita gente boa está assustada com essa corretiva da BTC. Vocês vejam que a dominância avançou, está voltando aqui para um patamar acima de 58%, chegou a namorar ali os 57% nesse pumpzinho da BTC para 99.569 ontem, mas, gente, é normal. A mediana do canal de Keltner e a própria VWAP mensal são instituições da análise gráfica. A primeira tentativa normalmente falha, aí o sujeito me manda mensagem: Renato, um viés de baixa foi reportado por um ex-BBB do Cazaquistão ou lá da Romênia. Gente, pelo amor de Deus, é tanto chorume destilado nas redes. Como que alguém tem coragem de sustentar viés de baixa com essa sequência inacreditável de fundos ascendentes e topos ascendentes? A única coisa que é sustentável diante de uma configuração gráfica dessa é um viés de alta. Isso é a lição número 1 da análise gráfica, da análise técnica. Fundos ascendentes, topos ascendentes só pode significar uma coisa: tendência de alta. E aí o sujeito, só porque a BTC agulhou chegou a fazer a mínima nessa agulhada em 95,312, a gente está desenhando o fundo agora. O sujeito simplesmente desembarca porque ouviu dizer que a BTC reverteu o viés de alta com uma simples rejeição de transpasse de baixo para cima contra a VWAP mensal, que é algo absolutamente normal. Agora eu vou pular para a dominância. A dominância segue sem conseguir avançar para cima dessa linha de tendência de alta, que representa a base dessa canaleta virtual de alta que foi rompida. Lembrando que a dominância precisa cair para a gente iniciar oficialmente a temporada de altcoins. A gente já iniciou, só que esse retorno para um patamar próximo de 60%, na verdade é um presente de fim de ano do mercado para os senhoritos. Eu insisto que o mercado TradeFi e o próprio mercado cripto, ambos ainda não precificaram corretamente o pavimento regulamentar que o Donald Trump vai impor. O fluxo de dados e riquezas da Web 2 para a Web 3 já é uma realidade. Na verdade, os grandes players de Wall Street só estavam esperando um sinal verde regulamentar para isso se desdobrar. Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias. A primeira grande categoria são as Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, para não dizer irrisório, mas facilmente vocês vão fazer 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez até 1 vezes 6 nas Super Large Caps. A segunda subclassificação são as Middle Caps, que são aquelas altcoins que ostentam um market cap um pouco menor,
o risco é um pouquinho mais alto. Não é um risco tão mais alto assim em relação às super large caps, mas facilmente nas middle caps vocês vão fazer um vezes 20. E por fim, as micro caps e small caps, que são aquelas altcoins que ostentam um market cap bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das micro caps explodirem, e é muito factível que isso ocorra, vocês facilmente vão fazer um vezes 50, talvez até um vezes 100. Imaginem ver o próprio patrimônio multiplicado por 30 vezes, por 40 vezes, por 50 vezes. É isso que vai acontecer. Se o sujeito não consegue entender que a soma do market cap de todas as corporações responsáveis pelo fluxo de dados e riquezas na Web 2, que ostenta uma força computacional centralizada, se a gente somar Nvidia, Microsoft, Apple, Meta, ex-Facebook, Alphabet, Google, a gente vai achar algo em torno de 26, 27 tri. E toda a força computacional descentralizada que já supera uma Big Tech, já há mais fluxo de dados e riquezas na Web3 do que no iOS, por exemplo. E como que a Apple, que é dona do iOS, vale 4 tri e toda a Web3 só vale 3,27 tri? Gente, vocês vão ver esse 3,27 tri ser catapultado de forma espasmódica para pelo menos a metade do valor de todas as Big Techs ainda nesse ciclo. Isso aqui vai explodir para 15 tri até o final do ciclo subsequente, toda a Web3 vai flipar as Big Techs. Eu sei que vai ter muito kkk e não vai acontecer, mas eu vejo isso, eu presencio esse deboche desde o ciclo de 2013. Vejam o índice do medo e da ganância, voltou para a neutralidade. Se cair mais 5 pontos, a ganância dá lugar ao medo. E se cair mais 10 pontos, a gente começa a se aproximar do medo extremo. Ou seja, esse recuo, essa rejeição de transpasse de baixo para cima contra a VWAP mensal foi um presente do mercado para quem eventualmente ainda não tem embarcado. Na seara fática, uma temporada explosiva de altcoins está chegando. Esse economista Henrik Zeberg, que escreveu esse artigo aqui na Daily Hold, diz que a quantidade a migração do fluxo de dados em direção ao Web3 está alimentando um movimento que vai hypar as altcoins de uma maneira não vista nos ciclos anteriores. E a Coreia do Sul sancionou 15 norte-coreanos por roubo de criptografia em favor de Pyongyang, do regime norte-coreano, do Kim Jong-un. Segundo as autoridades sul-coreanas, esses agentes sancionados estavam trabalhando em prol de um programa de desenvolvimento de armas nucleares da Coreia do Norte. A drenagem desses recursos são basicamente destinadas ao programa nuclear norte-coreano. E as reservas de Bitcoin da Binance atingiram níveis de janeiro de 24, ou seja, a gente está no mesmo nível que antecedeu um salto de 90%. As reservas de Bitcoin da Binance, a maior bolsa cripto do mundo, caíram para níveis não vistos desde janeiro de 24, apenas 2 meses antes da BTC disparar 90% em março. Ou seja, todos os sinais estão confirmando e dando conta de que vem uma mega pernada impulsiva em favor da BTC. Não é sem razão que eu venho reportando que esse balezão Bolshoi aqui da BTC vai redundar numa paulada para pelo menos 120 mil dólares. Se ficar menos obtusa essa curva de ascensão aqui, pode bater 150 mil dólares. Mas mesmo assim tem Zé Topinhos desembarcando. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o noroeste dos Estados Unidos está vendo um boom, está vivenciando uma transformação com a chegada dos mega data centers de AI. O estado de Washington, não é a capital Washington DC, o estado de Washington, lá no noroeste americano, a região rural está mudando rapidamente à medida que novos data centers são instalados. Para quem não sabe, a eletricidade é a força vital
da força computacional centralizada e mais ainda desses mega data centers que processam a AI. Mais do que qualquer outra tecnologia, a criação de AI precisa de grandes quantidades de força computacional e de energia. Isso está promovendo uma verdadeira revolução nesse meio rural, que estava basicamente acostumado com a atividade rural e agrícola e agora está vendo a criação de mega data centers. E um Feliz Natal para as famílias americanas acabou significando um aumento no endividamento médio no cartão de crédito. Esse mapa aqui mostra o endividamento médio das famílias norte-americanas com operadoras de cartões de crédito. Vocês vejam que o nível de endividamento das famílias americanas está aumentando ostensivamente. Isso é um problema para o Donald Trump, já que isso pode acabar redundando numa recessão num médio prazo. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a China revisou para cima o seu PIB para 2000, o seu PIB tendo como referência 2023 para 17,73 trilhões e não descarta um aumento ainda maior. O fato é que a China, com essa mega flexibilização que já começou em 2024, é inegável que isso vai ter um impacto no PIB, no cálculo do PIB final de 2024, tendo como referência o PIB de 2023. É provável que a China cresça ali em torno de 5%, talvez um pouco mais, ou até 6%, por conta da mega flexibilização que já começou. Gente, é inegável que a BTC sentiu a mediana do canal de Keltner, sentiu a VWAP mensal, mas depois de 1, 2, 3, 4 tentativas, eu não acho que a quinta tentativa vá falhar. Para a mediana do canal de Keltner será a quarta tentativa. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Polkadot, Kusama, TRX, AVAX e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.